Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? E vou iniciar o meu vídeo hoje com a imagem da nossa escola, né? Escola Estadual Comendador Ana Cândida de Figueiredo, uma escola muito especial, né? Que tá nos nossos corações. E dizer que ela não é a mesma sem vocês, certo? Então, é muito importante que vocês tenham essa consciência. Estamos passando por um momento difícil, né? As aulas não estão sendo presenciais, estão sendo online. Sei que não é fácil para vocês, né? Esse tipo de aula, né? Uma adaptação até para nós, professores. Mas eu acredito que em breve isso tudo vai passar. Mas enquanto isso não passar, eu peço, por favor, que vocês se dediquem mais às atividades online, né? Essas atividades dos pets, porque a gente não sabe como vai ficar. E isso vai ser importante, porque vocês vão ter que nos entregar, certo? Então, é essa mensagem que eu queria dizer. Que a escola, sem vocês, alunos, não é a mesma, né? Que vocês são muito importantes para nós. Certo? Eu, como professora de português de vocês, estou dizendo isso. E acredito que todos os professores também pensam dessa forma. Hoje a gente vai fazer a correção, né, das atividades do PET, volume 4 da semana 1, certo? Depois eu vou colocar o arquivo também, né, para vocês da correção, mas eu vou explicar para vocês alguns detalhes que vocês podem ter ficado com dúvida, tá? Então, vamos lá? Bom, então, no primeiro texto, né, da questão 1, nós temos um panfleto informativo, né? E esse tipo de texto nós trabalhamos no primeiro PET, né? E aqui do lado nós temos as perguntas. Então, vamos lá. Que informações esse texto apresenta? Então, a hora que a gente lê esse panfleto, esse tipo de texto, a gente percebe que é um alerta, né, para as pessoas que possuem esses sintomas citados no panfleto, procurem, né, assistência médica, certo? Porque indica todos os sintomas da tuberculose. Número 2. Onde circula esse tipo de texto? Então, meninos, esse tipo de texto, né, sobre saúde, sobre falando sintomas de doença, a gente encontra geralmente em hospitais, né, postos de saúde, PSFs e também em lugares com grande circulação de pessoas. Por quê? Porque quando eles produzem esses panfletos, a intenção é que o maior número de pessoas possível veja. Então, esses lugares que têm grande circulação de pessoas, com certeza vai ter esse tipo de panfleto. O título, né, ele tá em negrito aqui em cima, é tuberculose. Bom, a número 4 tá perguntando qual o slogan do texto. Lembrando que slogan são palavras ou frases chamativas, né, que são usadas quando a gente quer divulgar um produto, uma ideia, certo? Eu vou pôr para vocês depois os slogans mais conhecidos, nós já trabalhamos isso em sala, né? Então, aí o slogan seria: tosse por mais de 3 dias é sinal de alerta. Então, neste caso desse texto, esse é o slogan. Aí, ó, nessa imagem a gente tem outros slogans que são conhecidos, né? Do Doril, do Itaú, das lojas Marisa, do Red Bull energético, da TIM e da Natura. Então, são frases, né, geralmente chamativas, às vezes frases rimadas, né, que elas vêm para convencer o leitor, né, daquele produto, né, chamar atenção para o produto. Nesse caso, a hora que a gente já escuta o slogan, a gente já sabe de onde é, certo? Então, é essa a intenção do slogan. Bom, agora nós temos a questão 2, que também traz um outro tipo de gênero textual, né, em forma de cartaz.
E aí, nesse gênero, o que a gente percebe? Que a gente percebe que ele tem muitas imagens, né? A gente tem a imagem de um carro, né? Batendo em um copo de cerveja. E temos a frase: não deixe a bebida mudar seu destino. Dirigir alcoolizado é crime e pode dar cadeia. E aqui embaixo a gente tem onde foi publicado, né? Até um número de telefone para a pessoa ligar caso perceba que tem alguém, né, dirigindo alcoolizado. E a gente percebe que nesse anúncio, né, nós temos um céu escuro, né, e sombrio. Por quê? Porque para dar a ideia de que pessoas que bebem, né, e dirigem só trazem coisas ruins para a vida da pessoa. Então, é essa a intenção. Então, a imagem aqui foi feita nessa proporção para dar um impacto para o leitor, né? Para o leitor ficar ciente das consequências de beber e dirigir. Aí nós temos a questão 2, né? Quais elementos da linguagem não verbal esse texto apresenta? Então, a linguagem não verbal, a gente já comentou bastante em sala, são as imagens, né? Não é a escrita e nem a fala. A escrita e a fala é a linguagem verbal, né? Que a gente verbaliza. Então, a não verbal são as imagens. Então, aí nós temos quais são os elementos. A imagem de um carro, de um copo de cerveja, de uma estrada, um céu nublado e também do brasão da Polícia Rodoviária Federal. Então, são essas imagens. Meninos e meninas, esse texto conversa com a gente através das imagens? Sim. A linguagem não verbal traz informações para os leitores? Sim. Então, através da imagem, a gente consegue fazer uma leitura da mensagem, né, que eles querem nos passar. Depois nós temos aí a número 3. Qual a intenção do autor ao utilizar um carro e um copo no texto? Então, aí é o óbvio, né? Mostrar que dirigir e beber não combina, né? Que pode causar acidentes, que a pessoa pode sair prejudicada. 4. Que tipo de crítica esse texto faz? Então, na verdade, ele vem criticar pessoas que bebem, né? Usam bebida alcoólica e depois dirigem. Isso acontece muito no nosso país. Então, é um texto de alerta, né? De conscientização. A número 3. Releia os textos das atividades anteriores e responda as questões a seguir. Aí, aqui a gente vai começar uma comparação entre os dois textos. Então, aqui a número 3, o que ela pede, né? A partir da 3. Releia os textos das atividades anteriores. Então, a gente vai reler o texto da tuberculose e vai comparar o que tem de parecido entre os dois. Então, a número 1 pergunta qual o gênero textual dos textos lidos, né? Dos dois textos. É uma campanha de conscientização, né? O tuberculose de conscientização dos sintomas, para a pessoa procurar o médico, e esse para a pessoa que bebe não dirigir, ou então, se for dirigir, não beber. Então, neste caso aí, a gente tem a questão 2, que pergunta qual propósito comunicativo esses textos são divulgados. Então, o propósito é de alertar, né, sobre algum tema importante. Agora, nós iremos para a questão 3. Nós temos a questão número 3, né, que está perguntando em que os textos se assemelham, né? O que se assemelham? Eles se parecem, né? Em que? Eles fazem um alerta ao leitor? Fazem. Eles têm uma linguagem verbal e não verbal? Tem, porque eles têm tanto escrita quanto imagens. Então, eles têm a linguagem verbal não verbal ou a linguagem mista. Falam de temas importantes para a sociedade? Sim, eles falam de temas importantes para a sociedade, né? Que seriam doenças, educação no trânsito. O texto verbal é resumido e objetivo? Sim. O que seria isso, resumido e objetivo? Eles não colocam muitas informações, eles colocam somente uma frase objetiva, que é aquela frase que eles querem resumir, o que eles querem informar. Não ficam escrevendo textos longos, né? Isso que é ser objetivo, é ser claro, mas
escrito de forma simples. Tem slogan? Sim, os 2 textos têm slogan. Se vocês perceberem algum outro tipo de coisa que se assemelham aos 2 textos, vocês podem colocar também, tá? Olá, meninos! Então, eu gostaria de falar também um pouquinho sobre o projeto do KISS. Esse projeto do KISS, ele trabalha gêneros textuais, certo? Coisas que vocês têm que estar contemplando, né? Agora, tem que contemplar, na verdade, em todo período de estudo, né? Dentro da língua portuguesa, os gêneros textuais a gente vai estudar desde o primeiro ano até vocês se formarem. Então, por isso que eu acho importante. Então, eu vou trazer em forma de quiz, com perguntas simples, de alternativa. E a gente está fazendo um projeto, né? Que ao final, né? Desse período, eu vou somar a pontuação dos alunos e vou premiar, certo? Premiar simbolicamente com algum prêmio, assim, também simbólico. Mas o importante é o aluno perceber o quanto ele desenvolveu, né? E o quanto ele conseguiu acertar. Isso é muito interessante. Bom, alunos, então, essa é a correção da semana 1 do PET 4, né? Vocês podem fazer, assistir ao vídeo para entender melhor, mas esse conteúdo é o conteúdo que a gente está abordou no primeiro PET, abordou em alguns PETs, né? Que acaba sendo o mesmo conteúdo, só muda a interpretação dos textos, certo? Então, eu gostaria muito que vocês enviassem as fotos pelo Google Sala de Aula, né? O aluno que não tiver o Google Sala de Aula, não conseguir mexer, não conseguir baixar, não conseguir enviar, aí vai me enviar pelo WhatsApp. Não esqueçam de colocar o nome e a série, porque eu tenho muitos alunos e às vezes vocês me mandam e não colocam e eu não consigo identificar pela foto. Então, vocês coloquem o nome e a série e enviem a foto, porque eu tô anexando. Mas não deixem de fazer, tá bom?